O meu nome é Marcelo Queiroga, eu nasci na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, em 4 de dezembro de 1965. Eu me formei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba, ingressando na faculdade em 1983, me formando em 1988. Posteriormente, eu fiz residência em cardiologia no Hospital Adventista Silvestre, do estado do Rio de Janeiro, e residência em cardiologia intervencionista no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, no serviço do professor Sigmituso Arié. Em 1993, eu retornei à cidade de João Pessoa, onde iniciamos nossas atividades no Hospital Pronto Socorro Cardiológico, Pronto-Ocó, que era o principal hospital de cardiologia do nosso estado. E lá nós tivemos a satisfação de, juntamente com outros colegas, introduzir a cardiologia intervencionista no estado. Já havia na Paraíba atuação de cardiologia intervencionista, mas só na esfera de exames diagnósticos. A parte de intervenção propriamente dita, procedimentos terapêuticos, isso ainda era muito incipiente, né? Então, isso foi uma atividade importante para o nosso estado, porque as pessoas, sobretudo aquelas pessoas mais pobres do Nordeste, da Paraíba, puderam ter acesso a essas novas terapias, sobretudo para o tratamento do infarto agudo do miocárdio, né? Cardiologia intervencionista é algo que é muito marcante para o cardiologista de uma maneira geral, porque sempre esse tratamento está associado com a incorporação de tecnologias, né, ditas de alta complexidade, né, e suscita sempre um grande interesse, né, e nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Departamento de Hemodinâmica e Angiocardiografia, fundado em meados da década de 70, teve um papel preponderante, porque esse departamento congregou aqueles médicos especialistas em cardiologia que tinham uma expertise própria na realização desses exames, desses procedimentos diagnósticos, tanto na doença arterial coronária, uma doença bastante prevalente e com a relevância epidemiológica muito grande, como nas outras patologias valvares, patologias congênitas, né? Então, o Departamento de Hemodinâmica e Angiocardiografia foi muito importante no desenvolvimento dessa nova área de atuação da cardiologia, que é a hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Então, a escolha pela cardiologia vem por vários motivos, né? Primeiro porque meu pai, médico, também era cardiologista, né? E desde cedo em casa a gente já tinha essa influência, né? Segundo porque o coração em si já é um órgão fascinante, né? Por ser a bomba propulsora da vida, né? Então, no passado, os antigos acreditavam que o coração era a sede da vida. Quando o coração parava de bater, as pessoas morriam, né? Depois esse mito, ele foi desmitificado e desmistificado, né? Tanto é verdade que os cardiologistas, os cirurgiões cardiovasculares, hoje fazem transplante de coração, né? Arranca a fonte da vida e coloca um outro coração no lugar, né? E o desenvolvimento da cardiologia, né? E da cardiologia intervencionista e da cirurgia cardiovascular foi responsável por a gente conseguir reduzir a mortalidade das pessoas de uma maneira muito determinante, né? Então, só isso já é um motivo muito forte para atrair um jovem médico a ingressar na área da cardiologia, né? E a cardiologia intervencionista, em particular, certo? Por a gente poder atuar dentro de um universo restrito, sobretudo a doença arterial coronária. As artérias têm 3 milímetros, mas esse universo de 3 milímetros, ele é muito amplo, né? Então a gente vive um paradoxo de viver emparedado dentro dos 3 milímetros, mas com uma perspectiva de atuação muito grande, né? Sobretudo quando a gente contextualiza
o nosso paciente, que é um universo em si só. Na época que começamos a fazer residência em cardiologia, tivemos a influência do Dr. Naliel Pessoa Rodrigues. O Dr. Naliel Pessoa Rodrigues é um cardiologista do Rio de Janeiro e ele era o coordenador da residência médica em cardiologia do Hospital Adventista Silvestre e ele atuava também na área de hemodinâmica e cardiologia intervencionista, sendo pioneiro na técnica de cateterismo coronariano por punção, né, a chamada técnica de Jadkins, né. Ele é um grande entusiasta dessa técnica, né, e seu entusiasmo, eu confesso que aquilo me contagiou, porque até então eu gostaria e pretendia fazer ecocardiografia, mas a influência do Dr. Naliel Rodrigues me desviou para o caminho da cardiologia intervencionista. E sendo assim, em fazendo cardiologia intervencionista, buscar a cidade de São Paulo, que é o principal centro econômico do nosso país, né? E é a capital da cardiologia, por assim dizer, certo? Seria o desaguadouro natural. E nós procuramos o professor Sigmituso Ariê, um dos pioneiros da cardiologia intervencionista do Brasil. O professor Ariê, em 1969, ele regressou de Cleveland, onde lá adquiriu o domínio da técnica de cateterismo cardíaco pela técnica de Sones. Tinha uma grande escola no INCOR e na Beneficência Portuguesa, juntamente com o professor José Eduardo Souza, que já em 1967 introduziu a cinecoronariografia no Brasil, sendo ele o primeiro médico a realizar a cinecoronariografia em 1967. Né? Então, buscamos a cidade de São Paulo, no serviço do Dr. Ariê, juntamente com os seus preceptores da equipe, né? O Dr. José Armando Mangione, o Dr. Adnan Ali Salman, o Dr. Gustavo Sanches, me introduziram na nova especialidade ou na nova área de atuação, né? Então isso foi algo muito determinante na minha vida, porque apesar do cateterismo ser uma técnica, a escola do Dr. Ariê sempre tinha como paradigma a atenção, o cuidado e a atenção com o paciente, né? O professor Ariê, ele orientava de uma maneira muito determinada que nós conversássemos com o nosso paciente, né? Então aquele exame não era apenas uma máquina que fazia, né? Aquele exame era, na realidade, a interação entre a medicina, na sua mais profunda essência, e da tecnologia, certo? No seu mais profundo desenvolvimento. Então a inteligência, a integração entre o médico e a máquina é fascinante para um jovem médico. Em São Paulo, o Hospital Beneficência Portuguesa, né, ele foi um dos centros de desenvolvimento da cardiologia nacional, né? Então tínhamos o professor Zerbini e o professor Adib Jatene, grandes cirurgiões, que tinham equipes na Beneficência Portuguesa, e atrelado a essas equipes de cirurgia cardíaca, nós tínhamos dois grandes serviços duas grandes escolas de hemodinâmica, né? A escola do professor José Eduardo Souza e a escola do professor Sigmituso Ariê, não é? Então eles se dividiam, se alternavam no laboratório, e a gente acabava na Beneficência tendo o privilégio de conviver com o professor Ariê e também com a figura notável do professor José Eduardo Souza. Embora não tivesse sob a orientação direta dele, nós sabíamos da sua grande qualificação, né? E sobretudo da sua grande importância no desenvolvimento da cardiologia intervencionista. Eu diria que além do professor José Eduardo Souza, do professor Ariê, podemos destacar a figura do professor Carlos Gottschall, no Rio Grande do Sul, que também é um dos pioneiros e também uma das grandes escolas formadoras de médico, e o professor Pierre Labruni, no Rio de Janeiro. Então, esses quatro ilustres cardiologistas intervencionistas, e como eu, integrante do hall dos ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, tiveram um papel preponderante no desenvolvimento
da cardiologia intervencionista no Brasil. Não eu, né? Que sou da Paraíba, de um estado pobre, e fui alçado pelos meus colegas ao cargo de presidente da sociedade, como uma maneira muito clara dos cardiologistas intervencionistas brasileiros mostrarem que eles têm uma preocupação de olhar, sobretudo, por aqueles menores, por aqueles mais fracos, por aqueles mais pobres, né? Porque isso é uma demonstração cabal de que se pode trabalhar por meio de elementos insuficientes, como é da nossa própria natureza humana. Então, a técnica de Sones é uma técnica utilizada para realizar a coronariografia por meio de uma dissecção da artéria braquial, e era uma técnica que requeria do médico um treinamento cirúrgico para poder expor a artéria braquial, né? Era uma técnica que demandava um tempo maior para o treinamento do médico. Então, se era mais difícil de fazer, por um lado, mas por outro lado, dotava esse indivíduo, treinado por essa técnica, de uma destreza maior com a lide, com o catéter. Já a técnica de Judkins, que era realizada por intermédio de uma punção da artéria femoral, ela propiciava a realização do cateterismo de forma mais fácil, porque o catéter tinha uma curva pré-formada, né? De tal maneira que requeria um treinamento menor do médico para executar aquela técnica. Mas o cateterismo cardíaco não era só a coronariografia, né? Você tinha uma série de outros procedimentos. Claro que naquela época a coronariografia era um procedimento de elite. Hoje um residente com 6 meses de treinamento já faz a coronariografia em todos os serviços, de todos os centros de treinamento, né? Então, quem tinha um treinamento pela técnica de Sones, naturalmente ele tinha um preparo maior para atuar em todas as técnicas do cateterismo cardíaco, né? Tá certo? Então, a técnica de Judkins foi um marco, foi importante porque facilitou o tratamento, e a partir dessa técnica foi desenvolvido todos os procedimentos de intervenção coronária percutânea, né? Mas não são técnicas concorrentes, são técnicas complementares. Hoje a técnica de Sones, ela praticamente foi abandonada porque não se fabrica mais o catéter de Sones. Hoje em dia se faz a técnica radial, que ganha espaço em relação à técnica femoral, porque você pode dar alta ao paciente mais precocemente, até mesmo dentro de um contexto de uma angioplastia coronariana, né? Então, são técnicas que o médico dispõe, o cardiologista intervencionista deve ser formado e deve ter expertise em todas essas técnicas, porquanto já é uma área de atuação da cardiologia. Não tem muito sentido a gente estar fragmentando essa área de atuação e super especializando um super especialista que já é o cardiologista intervencionista. A super especialização é uma necessidade da evolução da medicina, porque a quantidade de conhecimento que se tem hoje em medicina, ele é absurdo, né? Então é impossível um médico dominar todo o conhecimento da medicina. E aí os médicos se especializam em uma determinada área e buscam um aprofundamento vertical naquele conhecimento, né? Então esse termo super especialista é até pedante. É por isso que o Conselho Federal de Medicina, quando regulou as especialidades, não denominou nem de subespecialista, porque subespecialista dá a ideia de sub, abaixo, né? Mas não é uma subdivisão, né? Nem de super, porque o super é arrogante. Então denominou-se área de atuação. Então a hemodinâmica e cardiologia intervencionista é uma área de atuação. Do ponto de vista de saúde pública, no Brasil, que é um país continental, nós precisamos dos médicos generalistas, que hoje cada vez mais temos menos, é um paradoxo. Nós precisamos dos médicos especialistas, nós precisamos dos médicos que atuam na área de atuação. Infelizmente, o que observamos hoje é que o mercado acaba, de uma maneira ou de outra, influenciando na opção do médico. Veja, as atividades clínicas, em face de peculiaridades mercadológicas, que eu vou aqui resumir como remuneração menor, certo? Os médicos acabam se desviando para outros métodos
métodos de diagnóstico por imagem, certo? Especialidades cirúrgicas, não é? E vivemos uma carência de médicos clínicos. Pediatra, isso aí é uma coisa rara hoje em dia, né? Então precisa que isso seja revertido, né? Porque a medicina é um tipo de atividade milenar, né? A medicina tem 3.000 anos, a forma que nós exercemos a medicina hoje, né? Da medicina hipocrática, né? Ela como profissão, ela é mais recente, né? E como ciência é mais recente ainda, porque antes era arte, né? E hoje ela continua sendo arte e ciência. E o grande desafio é manter as duas coisas de maneira equilibrada, né? Então a sociedade precisa de médicos. Eu diria até que precisa até de mais médicos, né? Mas precisam de médicos que sejam qualificados para atender essas demandas sociais, né? O Brasil, como país que optou por um sistema universal de saúde, naturalmente tem a saúde como um direito social. E assim sendo, é importante oferecer à sociedade civil, de uma maneira geral, certo? Médicos qualificados e também estruturas adequadas para o exercício da nossa profissão. Quando eu comecei a treinar cateterismo, uma vez eu utilizei uma manobra que não era muito adequada, mas estava na fase de formação, e eu dei um nó no catéter, na artéria subclávia. Um nó não, foi um novelo, né? Aí a gente não conseguia nem introduzir o catéter e nem puxar o catéter, eu fiquei apavorado. E chamei o Gustavo Sanches, que era o assistente, e ele olhou e disse: tem que chamar a cirurgia, certo? Vai chamar a cirurgia, vamos chamar a cirurgia vascular, né? E depois chegou o doutor Mangione e o doutor Adnan, né? E todos ficaram muito curiosos como eu tinha conseguido aquela façanha de dar aquele nó ali, né? Chega o doutor Ariê. Quando o doutor Ariê chegou, eu digo: eu tô frito. O doutor Ariê vai me pegar para valer aqui, né? Mas ele, quando viu aquele desafio, certo? Ele se sentiu seduzido com aquilo, né? E perguntou: tem catéter de aterectomia disponível? E eu disse: tem, né? E aí ele disse: vá buscar. Aí eu fui. Aí ele desenvolveu, naquela hora ele era genial, cortou o catéter de Sones, e sobre esse catéter ele introduziu o catéter de aterectomia, que tinha um lume bem maior, e deslocou até o local do nó. Então, quando chegou no local do nó, ele segurou o catéter de aterectomia e puxou o catéter de Sones, fazendo uma espécie de alavanca, e dentro de 2 minutos ele resolveu o problema, né? Então ele era um gênio da técnica de cateterismo, né? 2 anos que valeram por 20. Juscelino Kubitschek disse que foram 50 anos em 5, né? O doutor Ariê foram 20 anos em 2, né? Até porque a jornada de trabalho era exaustiva. Ele fazia procedimentos de angioplastia, começava às 10 horas da noite e acabava 2, 3 horas da manhã, né? Então naquela época a técnica era só um balãozinho, não existiam os stents, era um procedimento imprevisível, porque você podia, ao dilatar a artéria, aquela artéria podia fechar, não é? E muitas vezes era preciso encaminhar o paciente para a cirurgia, né? Então foi uma época inicial da especialidade, e nós tivemos o privilégio de conviver com essa época, que eu diria uma época romântica da cardiologia intervencionista, né? E a figura do Dr. Ariê, ele infelizmente já nos deixou, mas não há um dia na minha vida em que eu esteja fazendo um cateterismo, que esse cateterismo seja difícil, que eu não me lembre do meu querido mestre, o professor Ariê, né? E nós todos éramos muito amigos dele. Ele levava a gente para a casa dele. A senhora dele, a dona Kiko Ariê, é uma pessoa fantástica, né? Então a influência que o Dr. Ariê tem na nossa vida, que quando tive a honra de assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e poder sentar na cadeira que foi do Dr. Ariê, o meu professor, e também do Dr. José Armando Mangione, que nós resolvemos criar um programa em parceria com o Harvard Medical School para oferecer uma bolsa a um jovem cardiologista intervencionista, para que pudesse estudar 2 anos naquela consagrada escola da medicina mundial, e nós denominamos esse programa de Ariê Fellowship.
O professor Sérgio Almeida de Oliveira, um dos grandes ícones da cirurgia cardiovascular brasileira e amigo e irmão do professor Ariê, me encontrou no Congresso de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Rio de Janeiro e de olhos marejados veio me cumprimentar por ter dado o nome do professor Ariê a esse programa, que eu acho que simboliza muito o espírito do Dr. Ariê, né, de se dedicar ao ensino da cardiologia intervencionista, para que isso pudesse beneficiar as pessoas. O mais importante não é a tecnologia, não é o dispositivo moderno, fantástico, que permite você tratar um paciente sem abrir o peito, nem um equipamento de última geração. O mais importante é que você consiga ofertar isso às pessoas, fazendo com que elas possam viver mais e melhor, né? Eu tenho certeza que esse espírito foi colocado em mim, certo? Pela influência dos meus professores, e eu diria muito particularmente ao Dr. Sigmund Ariê. Por curiosidade, em 1992, quando eu estava no segundo ano da residência, a sociedade, que era um departamento da SBC, Departamento de Hemodinâmica e Angiocardiografia, certo? Percebia que os seus limites eram muito maiores, né? E resolvemos dar a essa sociedade uma personalidade jurídica própria, não para se dissociar da cardiologia, mas sim para que nós pudéssemos gerir o nosso destino, né? E naquela época, o Dr. José Armando Mangione, juntamente com o Dr. Miguel Ratti, do INCOR, e o Dr. Fausto Feres, do Dante Pazanese, ou seja, a união das duas grandes escolas, do professor José Eduardo Souza e do professor Sigmund Ariê, formaram uma diretoria que resolveu constituir a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, não como uma nova sociedade, mas como uma forma de organização autônoma desse agrupamento de médicos, né? Então eu participei dos primórdios da formação da SBHCI enquanto associação independente, né? E como tínhamos contato quase diário com o Dr. Mangione, com o professor Ariê, né? E com o Dr. Miguel no INCOC, nós íamos sempre lá também, como um serviço cujo Dr. Ariê também era o representante, a gente logo se identificou com essa atividade societária. Eu diria que a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, ele é o grande catalisador do desenvolvimento dessa área de atuação no Brasil, né? Então, na Paraíba, quando cheguei, eu ingressei na política associativa como dirigente da Sociedade Paraibana de Cardiologia, como secretário da Sociedade Paraibana de Cardiologia. Posteriormente, eu fui eleito presidente da Sociedade Paraibana de Cardiologia. Isso conferia um assento no Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nós fomos adentrando na questão do associativismo médico. Paralelamente, eu desenvolvi uma atuação na esfera dos conselhos de medicina. Eu fui escolhido conselheiro do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Posteriormente, exerci um cargo de diretoria no Conselho Regional de Medicina do meu estado. Em 2002, seduzidos pela ideia de organizar o Congresso Brasileiro de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista na minha capital, em João Pessoa, resolvemos pleitear junto à Assembleia da Sociedade que aprovasse João Pessoa como sede do Congresso da SBHCI. E isso foi aprovado em 2002, no Congresso realizado no Rio de Janeiro, sobre a presidência da sociedade à época do Dr. Jamil Abdallah Saad. Foi escolhido João Pessoa como sede do Congresso da SBHCI em 2004. Essa escolha ela era feita
com 2 anos de antecedência, né? E o presidente do Congresso, aquela época a sociedade era menor, ele era um indivíduo que tinha uma atuação muito grande na realização do Congresso em si e praticamente se transformava em uma figura muito próxima da diretoria da sociedade, né? E eu tive a satisfação de, a partir de então, conviver com a diretoria do Dr. Ronaldo Loures Bueno, como futuro presidente do Congresso, e com isso, com o Dr. Walter Lima, que era o diretor administrativo, o Dr. Paulo Caramori, do Rio Grande do Sul, que era o diretor científico, pudemos organizar o Congresso da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista em João Pessoa, que eu diria que até hoje um dos maiores eventos científicos realizados no estado da Paraíba. Naquele congresso eu fui escolhido como membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e atuei como conselheiro durante 2 anos na segunda gestão do Dr. Ronaldo Bueno, né? Naquela época foi uma época muito interessante porque houve o entendimento que a sociedade deveria buscar a condição para a cardiologia intervencionista de uma especialidade médica. Então foi feito um trabalho pelo Dr. Ronaldo Bueno, muito intenso, para que a comissão mista de especialidades, que tinha sido criada no Conselho Federal de Medicina, e eu tinha participado da própria criação dessa normatização das especialidades, porque eu era diretor do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, participei da elaboração pelo Conselho Federal de Medicina na gestão do Dr. Edson de Oliveira Andrade, de toda essa regulamentação e acompanhei os trâmites desse pleito de reconhecimento da cardiologia intervencionista como especialidade médica. Conversando com o Dr. Eduardo Souza, que é um depositário de informações muito fiéis a respeito da nossa história, ao lado do professor Carlos Gottschall, ele contava da introdução da coronariografia pelo SUS, isso no final da década de 70, né? Naquele tempo não era SUS, naquele tempo era INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, sempre teve essa atuação na incorporação de tecnologias em saúde, né? O Dr. Ronaldo Bueno pleiteou a introdução do stent farmacológico, porque o stent convencional entrou já no SUS em 1998 na gestão do Dr. Jamil Abdallah Saad, né? Então essa é a última grande tecnologia em cardiologia intervencionista incorporada no SUS. Então veja, de 99 até 2014, nós não tivemos nenhuma outra tecnologia incorporada no sistema de saúde do Brasil, ou seja, há um verdadeiro fastio, uma inapetência das autoridades públicas federais de introduzir esses métodos que são benéficos para a nossa sociedade, né? Sobretudo porque o Brasil é um dos países que contribuíram no desenvolvimento dessas tecnologias. Os stents foram implantados pela primeira vez no mundo aqui no Brasil, em 1987, no Instituto Dante Pazanese. E eu me recordo que em 1988 eu fazia internato no 6º ano de medicina na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, e lá havia um curso do professor Carvalho de Azevedo, um grande ícone da cardiologia brasileira, e o professor Eduardo Souza, que é nordestino como eu, foi fazer uma conferência no curso do professor Carvalho de Azevedo, que era realizado no Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, no bairro de Botafogo, né? Então o professor Eduardo, naquela aula, foi a primeira vez que o professor Eduardo Souza, eu vi uma palestra dele, e a primeira vez que eu ouvi falar em stent, porque hoje a gente sabe tudo pela internet, né? Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar em stent na minha vida, foi naquela palestra feita pelo professor José Eduardo Souza, em 1988. Esse método só veio ser introduzido no sistema de saúde do Brasil 11 anos depois. Então, um atraso de 11 anos. E de 2000 e de 99 até agora, nenhuma tecnologia importante foi incorporada no sistema de saúde do Brasil, né? Então, como eu falava, o Ronaldo Bueno pleiteou a incorporação dos stents farmacológicos no SUS pela primeira vez em 2005. Em 2006, aconteceu algo muito importante, que foi a reunião de um grupo de 8 colegas das mais diversas regiões do Brasil, sob a liderança do dinâmico cardiologista intervencionista Luiz Alberto Piva
e Matos, por intermédio de um projeto chamado Novas Ideias, que pleiteamos numa eleição bastante disputada com o Dr. Walter Lima, que aconteceu em 2006 no Congresso da Solácia, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Disputamos essa eleição muito interessante, né, porque foi um momento de debate societário, e eu, como diretor administrativo, o Dr. Luiz Alberto como presidente, o Dr. Hélio Roque Figueira, do Rio de Janeiro, como diretor financeiro, o Dr. Rogério Sarmento Leite, como diretor de comunicações, o Dr. Marcos Marino, diretor de intervenções extracardíacas, o Dr. Pedro Lemos, diretor científico, e o Dr. Luiz Antônio Gubolino, diretor de atividade profissional, e o professor José Antônio Marim Neto, como diretor de educação médica continuada, criamos vamos chamar assim, Dream Team, né, com exceção da minha pessoa, para trabalhar pela cardiologia intervencionista, projeto esse, Novas Ideias, que ainda perdura, ainda hoje, por intermédio da gestão do Dr. Hélio Roque. Mas antes disso, tivemos a gestão do Dr. Maurício de Rezende Barbosa, de Minas Gerais, a minha gestão, e agora a gestão do Dr. Hélio Roque Figueira, né? Então, o meu ingresso na atividade associativa tem essa trajetória, não é, que culminou em 2012, eu diria, né, o corolário dessa atividade associativa na área da cardiologia intervencionista, com a minha ascensão ao cargo de presidente da SBHCI, que me orgulha muito, não só pelo cargo em si, né, mas pelas pessoas que me antecederam nesse cargo, né, e pelo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista representa no contexto da cardiologia brasileira, da cardiologia intervencionista latino-americana, e eu diria até da cardiologia intervencionista mundial, né? Então, esse agrupamento de médicos que não buscou se perpetuar em cargos, mas sim dividir de maneira compartilhada um período plural de gestão à frente da sociedade. Tem, eu, na minha avaliação, dado uma contribuição à altura de todos aqueles que nós tivemos a honra de substituir. Então, a minha gestão, que iniciou-se em janeiro de 2012, contou com a participação determinada de 9 colegas, 8 colegas comigo, e comigo 9, à frente da sociedade. Eu, o Dr. Pedro Alves Lemos, meu vice-presidente, diretor administrativo, o Dr. Rogério Sarmento Leite, diretor científico, o Dr. Carlos Pedra, diretor de intervenções na cardiopatia congênita, o Dr. Antônio Sex, diretor financeiro, o Dr. José Ari Boechat Salles, diretor de comunicações, o Dr. Hélio Castelo, diretor de atividade profissional, e o Dr. Antônio Carlos Neves, diretor de intervenções extracardíacas. Destaco a colaboração marcante da doutora Áurea Chaves, editora da Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva. Aqui abro um parênteses, que essa revista é um patrimônio da nossa sociedade, porque lá estão registrados a produção científica da cardiologia intervencionista brasileira, né? Então houve um trabalho de resgate dessa revista a partir da gestão do Dr. Ronaldo Loures Bueno, com um trabalho mais profícuo do Dr. Luiz Alberto Matos, após a investidura da doutora Áurea Chaves como editora dessa revista, que culminou com a indexação dessa revista em plataformas importantes de indexação, como por exemplo o próprio Lilacs, depois o Cielo, e agora pleiteamos a incorporação da nossa revista na PubMed, né? Destacar que na nossa gestão nós dotamos a revista de 2 versões em língua estrangeira, uma versão em espanhol e uma versão
em inglês, né? Também destaco a participação do professor José Antônio Marim Neto como presidente da Comissão Permanente de Certificação. É a comissão que avalia os novos médicos, que certifica os novos profissionais. Isso é talvez uma das atividades mais importantes da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, porque só nós temos a prerrogativa de certificar os médicos que estão habilitados para atuar em cardiologia intervencionista. E a sociedade mantém um rol de 30 centros de treinamento credenciados no Brasil, onde os jovens médicos realizam o seu treinamento e depois fazem a prova para obter o certificado de área de atuação. Então o professor José Antônio Marim Neto, antes esse trabalho foi muito bem executado pelo professor Samuel Silva da Silva, de Londrina, professor da Universidade Estadual de Londrina, nas gestões de Luiz Alberto Piven Matos e de Maurício de Rezende Barbosa, e depois um trabalho continuado pelo professor Marim Neto e agora à frente o Dr. Décio Salvadori Júnior. Então essa atividade de certificação profissional muito importante. Também destaco que na minha gestão, na nossa, né, por assim, melhor dizer, nós conseguimos reconhecer a atividade do cardiologista intervencionista pediátrico. Porque o cardiologista intervencionista pediátrico, ele tem grande importância. Porque nós sabemos que a oferta de serviços de pediatria no Brasil, ela é restrita. E sobretudo na intervenção em cardiopatias congênitas. Na gestão do Dr. Jamil Saad, no final da década de 90, já se viu a necessidade desse especialista em cardiopatias congênitas na área de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Tanto é que nós passamos a aceitar colegas egressos da pediatria na gestão do Dr. Jamil e tinha uma titulação, sócio titular em intervenções das cardiopatias congênitas. Ocorre que no começo do século, né, no começo dos anos 2000, o CFM e a Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de Residência Médica regulamentaram as especialidades médicas e áreas de atuação. E com isso, aquela previsão anterior, ela deixou de valer porque as normas federais eram superiores às normas editadas pela sociedade, que edita essas normas no âmbito da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Então, até então, os cardiologistas intervencionistas pediátricos estavam privados de uma certificação. Então, na nossa gestão, eu tenho a honra de ter conseguido o reconhecimento do cardiologista intervencionista pediátrico. Isso é muito importante. Fizemos uma parceria com a Comissão Nacional de Residência Médica, na pessoa da professora Maria do Patrocínio Tenório Nunes, a nossa querida patroa, para vistoriar centros de treinamento em cardiologia intervencionista no Brasil inteiro. Então, altamente relevante para assegurar a qualidade do treinamento desses médicos. E aí surgiu um desejo muito maior de que a sociedade passasse a ter uma atuação fora do limite científico e passar a dialogar com a sociedade civil de uma maneira geral. Então criamos duas grandes campanhas. A primeira, a campanha Coração Alerta, coordenada pelo meu xará, Dr. Marcelo Cantarelli, que visa informar a sociedade brasileira sobre os riscos do infarto agudo do miocárdio, essa doença que mais mata no mundo ocidental, né, e no Brasil, estima-se que 80 mil pessoas morram por ano de infarto, né? Mas preciso fazer alguma coisa para informar as pessoas que a melhor forma de tratar o infarto é por intermédio da desobstrução da artéria coronária com os métodos ofertados pela cardiologia intervencionista. Então criamos a campanha Coração Alerta, que na realidade foi um legado da gestão do meu irmão Maurício de Rezende Barbosa. Implementamos essa campanha do infarto agudo. Para vocês terem uma ideia, no último mês houve mais de 80 mil acessos na página da campanha na internet, né? Então a gente tem 80 mil mortes por ano, isso equivale ao Maracanã inteiro de gente morrendo por ano de infarto.
E, infelizmente, as autoridades públicas parecem não se preocupar muito com isso, né? Cai um Boeing, fica 2 meses na televisão. A caixa preta não foi achada, não sei o quê, certo? Aquela conversa toda. Morre uma pessoa de infarto, não sai uma linha no jornal. Então precisa que um governo que tem preocupação com questões de saúde pública, certo, adote medidas para reduzir a mortalidade. E a sociedade, sintonizada com esses preceitos, criou essa campanha, né? Que surgiu uma nova necessidade, uma necessidade premente, que era de propiciar a inclusão dos pacientes idosos com estenose aórtica, certo? No contexto assistencial brasileiro. Essa estenose aórtica é uma doença que afeta a válvula aórtica. A válvula aórtica é uma torneira que fica na via de saída do coração, é a porta do coração, né? Então essa doença fecha essa porta. E nós não devemos ter portas fechadas. O cardiologista intervencionista gosta mesmo de abrir portas e de abrir caminhos, né? Então, a necessidade de atender aos idosos que têm essa doença, é uma doença prevalente, 3 a 5% é a prevalência dessa doença em indivíduos acima de 75 anos, fez que nós desenvolvêssemos a campanha Jovens Corações. Apesar da idade, o meu coração ainda é jovem. Isso é uma questão de cidadania, porque esse tratamento chamado implante por catéter de bioprótese valvar aórtica consiste no implante por cateterismo de uma prótese valvar, atendia a necessidade não contemplada de pacientes com estenose aórtica que não podiam ser operados com o peito aberto. A técnica introduzida em 2002 pelo professor Alain Crébier na França, no Brasil em 2008 pelos doutores Eberhard Grube, Fábio Sandoli de Brito e Alexandre Abizaide no Hospital Israelita Albert Einstein, já estava disponível no Brasil, porém sem a possibilidade de acesso às pessoas por meio do sistema de saúde brasileiro, né? Então, é uma doença que não é muito divulgada, até porque lida com o idoso, né? O idoso, ele é condenado à indiferença. Então, existe uma indiferença que condena essas pessoas mais velhas à desassistência. Apesar do Brasil, já desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, ter adotado uma política de atenção ao idoso, com a criação do Conselho Nacional do Direito do Idoso, que está organizado nas diversas esferas do poder público, e também da sanção de uma legislação chamada Estatuto do Idoso, que confere prioridade absoluta ao idoso nos serviços públicos e privados, e aí inclui o sistema de saúde, porque diz que é obrigação do poder público fornecer órteses, próteses e medicamentos de uso continuado ao idoso, né? Essa lei não é para conferir o idoso o direito de entrar primeiro no ônibus, de entrar primeiro no cinema ou no avião, ou talvez de ter acesso primeiro à fila da pipoca. Essa lei é para assegurar ao idoso que ele efetivamente tem acesso àquilo que ele precisa. Então, essa necessidade não contemplada se viu para que nós fizéssemos uma análise, certo, muito maior da questão assistencial do idoso no Brasil. Então, isso é algo que trouxe para a sociedade um valor muito grande. Tanto é que esta campanha angariou apoios importantes. Eu destacaria o apoio da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na pessoa de Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, certo? E da irmã Terezinha Tortelli, que é a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa. Fizemos uma parceria que vai possibilitar que em 25 estados do Brasil, 35 mil voluntários que visitam pessoas idosas por esse país possam levar informações sobre a estenose aórtica,
e sobre as novas modalidades terapêuticas. E é importantíssimo, antes de lhe interrompendo, não é? Porque nós discutiremos muito mais do que uma indicação de um procedimento médico, mas um aspecto bioético, porque muito mais complexo do que indicar isso é contraindicar, não é? O limite, o limiar entre o que é um tratamento útil e o que é um tratamento fútil. Não é? Então, o que é fútil não deve ser realizado e o que é útil deve ser realizado. E agregando a esses valores, existe uma questão de natureza econômica, que essas novas tecnologias, todas elas são caras, onerosas. Isso fez com que nós realizássemos estudos econômicos, entrando em um outro ramo da medicina, que é hoje, que interage com a economia, que é Health and Economics, né? Então, tivemos que realizar estudos de custo-efetividade, análises econômicas, para que nós pudéssemos submeter à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia e à Agência Nacional de Saúde Suplementar um pleito para a cobertura obrigatória desse tratamento no sistema de saúde. Infelizmente, a insensibilidade desses agentes públicos, que só visam o aspecto econômico, fez com que, no momento inicial, houvesse uma negativa. E a negativa é sem fundamento, porque ela se baseia em dizer que o tratamento não tem eficácia e que o tratamento é perigoso. Só que no mundo inteiro, nos países desenvolvidos e ocidentais, essa tecnologia já está absolutamente incorporada. Eles dizem que iriam ser realizados no Brasil 12.571 procedimentos de TAV por ano. Isso é mais do que os Estados Unidos realizam. Então, eu até brinquei com o ministro da Saúde, Dr. Arthur Quioro, que me recebeu muito gentilmente no Ministério da Saúde recentemente. Eu disse: ministro, isso só ia ocorrer se o governo tivesse como lema país rico é país sem estenose aórtica, e que para tanto fosse adotada uma campanha chamada Minha Válvula Minha Vida. Então, se nós tivéssemos o Minha Válvula Minha Vida, certamente teríamos 12 mil procedimentos no Brasil. Isso não é realidade. Isso é apenas uma maneira de querer superestimar o custo dessa terapia para a incorporação no sistema de saúde. Todas essas ações, elas resultaram na organização de um livro chamado Atuação da SBHCI na Incorporação do TAV no Brasil. Isso, de minha autoria, juntamente com o Dr. Pedro Lemos e o Dr. Fábio Sandro de Brito. Na realidade, nós somos os organizadores desse livro, porque os autores são os pioneiros dessa técnica no Brasil. Fizemos estudos econômicos para pleitear isso. Nós conseguimos o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina e para que essa técnica fosse considerada um tratamento inconteste para os pacientes com estenose aórtica que não podem operar, né? Ou seja, um tratamento não experimental. Ou seja, hoje, devido a essas ações da SBHCI, milhares de pacientes, eu digo milhares porque são mais, quase 2.000, não é, pudessem realizar esse tipo de tratamento. Diria que nós estávamos muito preocupados com a realização do congresso da Solace aqui no Brasil em 2013, por conta da Copa das Confederações, que as datas coincidiam, né? E a gente, preocupado com as questões logísticas do Brasil, buscamos outra data. Inadvertidamente escolhemos a data da visita do Papa Francisco ao Brasil, né? Numa data muito mais concorrida, né? E eu estava assistindo a televisão quando vi as palavras do Papa Francisco, que disse no Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro: aprendi que quando se chega em um país, nós devemos entrar pela porta do coração. A porta do coração é a válvula aórtica, né? Então é por onde nós entramos. E eu falei isso na abertura do congresso, né? Que o Papa Francisco disse que é para entrar pela porta do coração. E a porta do coração é a válvula aórtica. E quem é especialista em entrar na válvula aórtica todo dia é o cardiologista intervencionista. Eu estava conversando com o Dr. Fábio Jatene, que é um grande amigo, cirurgião cardiovascular, e contei isso para ele. Aí ele falou: não, mas nós cirurgiões também entramos pela porta do coração. Eu disse: vocês entram, mas vocês entram derrubando a parede, né? Que é abrindo o peito do paciente. Ele ficou rindo. Finalizando, eu gostaria de reafirmar o meu compromisso com a cardiologia intervencionista brasileira,
materializado na nossa querida Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, da qual hoje sou membro do Conselho Consultivo com meus ilustres companheiros, que nós não vamos desistir até que consigamos todos os nossos objetivos. Isso é um legado das gerações passadas, que passa para a minha geração de cardiologistas intervencionistas e que será legado para as gerações futuras, como nos ensinou Jean Cocteau. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Vamos fazer todos juntos, muito mais e melhor, sobretudo para aqueles que mais precisam.